E aí, gente, aqui é o Alexandre. Saíram os primeiros reviews da RTX 5080, está sendo lançada aí pela Nvidia. Talvez chegue já no Brasil amanhã ou semana que vem, vai sair com preço alto. Será que está valendo esse desempenho dela? Bem, a verdade é que tende a ser uma das piores 80 lançadas. Ao mesmo tempo que ela tem um segredo que pode ser interessante para quem ainda está afim, mesmo depois das reviews. E aí, tá afim de conhecer? Então vamos ao resumão do Escandão. Pegando aqui o Tech Power Up já resumido para vocês e para mim também. Aqui tem a performance relativa da placa em Full HD em 1440 e em 4K. Primeiramente, em Full HD, ela fica 6% acima da 4080 Super e 10-11% abaixo da 4090. Em 1440, ela fica 12% abaixo da 4090 e cerca de 9% acima da 4080 Super. E finalmente em 4K, que muitas pessoas vão querer usar essa placa em 4K, ela fica 13% abaixo da 4090 e cerca de 12% acima da 4080 Super. Então aqui de cara você já vê que na performance bruta ela supera a 4080 Super, felizmente, né? Teria a obrigação, mas só faz a obrigação dela, porque ainda assim fica 11% abaixo de uma 4090. E esses reviews estão em vários locais de confiança na internet. Não fica olhando aquele canal duvidoso com 2 inscritos e colocando 30 mil tipo placa de vídeo diferente que obviamente a pessoa não tem. Aqui, por exemplo, Digital Foundry, eles colocaram as 3 resoluções também. Tem a 5090, a 4090, a 5080 e a 4080 Super. Perceba aqui que a 4090 contra a 5080 no Digital Foundry foi até um pouquinho superior, né, nos jogos testados. E em 1440 foi 16, um pouquinho superior também, e em Full HD foi 13. Então, a tendência é que a diferença entre uma 5080 e uma 4090 fique em torno de 13 a 20%. Eu vou explicar mais sobre isso. Agora, sobre a 4080, aqui foi 13, aqui foi 11 e aqui foi 9. Tende a ficar então uns 10% acima da 4080 Super mesmo. Perceba que a 5090 fica ali em 4K 56% acima e em 1440 e 44. Então tem uma grande lacuna aqui, faltando outra placa. Provavelmente no futuro veremos uma 5080 Super aí aparecendo mesmo, talvez do nível de uma 4090 ou um pouquinho melhor. Já os dados do Hardware Unboxed são até um pouco mais próximos aqui em relação a 4080 Super e uma 5080, sendo que a 5080 acabou perdendo Full HD, mas se colocamos numa resolução mais coerente, tá? Aqui já superou, cerca de 4% acima da 4080 Super e em 4K sendo ali 11% acima da 4080 Super. Talvez tenha a ver com driver overhead, que está acontecendo com mais força, digamos assim, nas RTX 5000, quando o processador acaba se tornando gargalo, meio que ela trabalha pior do que com a geração 4000. É um problema parecido com o que vocês viram na Intel Arc, que eu fiz um vídeo recente, se você não viu, deixa aqui na descrição. Claro, não é aquela coisa tão louca assim, mas é algo parecido, problema de driver. E o Tech Power Up nessa lista aqui testou praticamente 25 jogos, então eu acho que dos mais complexos por enquanto é Tech Power Up. Daqui a pouco sai um do Hardware Unboxed com uns 40, mas no momento com mais jogos é esse. Então eu vou me basear mais pelo Tech Power Up porque tem uma quantidade maior de jogos, a gente tem assim uma proximidade melhor da faixa de desempenho. Até mesmo em Ray Tracing podemos ver que não está muito diferente de um 4080 Super, em Full HD sendo 5% de diferença, em 1440 7% de diferença e em 4K, que é onde geralmente importa, 10% de diferença para 4080 Super e 20% abaixo de um 4090. Então também mesmo que seja uma placa nova e tenha ali mais recursos, ainda assim ela não supera assim por muito a uma 4080 Super, né? Não sai aquela vantagem que muitos poderiam esperar. O consumo ela vai bem. Pelo que eu vi, o pessoal está elogiando bastante o consumo dela. Vocês vão ver que a 5080 ela tem um consumo ali jogando no jogo mais pesado, 375 watts. Depende muito do jogo, né, de como que o pessoal vai pegar esses dados, mas tem um consumo assim abaixo ainda de uma 4090, performando mais perto de uma 4090. E se você for ver também a parte de consumo pela performance que ela entrega, muita gente elogiando aqui, ó, que ela sendo o topo aqui, basicamente a que está entregando mais, consumindo menos, até superando a 4080 Super. Agora que eu percebi, pelo menos, talvez por otimização dos programas, é porque essa 5080 não está sendo grande coisa em relação a 4080 não. Em Blender, por exemplo, está perdendo por enquanto para 4080, em alguns outros softwares que o pessoal que usa com constância também não está sendo muito diferente do 4080, alguns ainda não são nem compatíveis como o Stable Diffusion, mas tende a ser, né? Obviamente, talvez melhor, então isso aqui é questão de driver também, né? Daqui a 5, 6 meses talvez apareça um novo review com boa quantidade de jogos, com a melhor diferença da 5080 para um 4080, mas hoje, no lançamento dela,
não tá grande coisa não, gente. Uma diferença bem menor do que muitos esperavam. Inclusive, estou aqui para lembrar vocês desse pequeno comparativo que a Nvidia soltou antes do lançamento lá, né? Onde nós temos 5080 e 4080, sendo 5080 em verde. Nossa, olha a diferença que eles colocam aqui para 4080. Mas aqui embaixo eles colocam, né? Ah, tá usando multiframe gen, que não sei o que, nas letrinhas miúdas. Então, o que acaba mais importando, às vezes, são diferenças como essa e olhe lá, tá? Então fica muito um pé atrás desse marketing que a Nvidia faz, ou até outras empresas fazem, tá? Porque às vezes você está esperando isso aqui e o que você recebe é bem menos do que isso aqui, tá? Bem menos aqui, porque aqui eles testaram um Far Cry, sei lá, viu? A diferença está sendo bem menor aqui. No caso, eu acredito que colocaria aqui, alguma coisa assim. Enfim, estou só lembrando também, porque às vezes a gente vai esquecendo, deixando passar. Tá aí esse marketing da Nvidia loucão. O TK Power Up também fez um pequeno overclock para testar ela e o overclock deu um bom salto, tá? Saiu de 98 FPS para 110 FPS, cerca de 12% a mais de desempenho. Isso é bem considerável, tá? Já fica bem mais perto de uma 4090. E é sobre isso que eu quero falar agora. Porque eu lembrei de um vídeo do Paulo Gomes. Esse vídeo aqui, deixo para vocês na descrição. Isso ninguém falou até agora, analisando a série NVIDIA RTX 50XX e seus possíveis mods. Agora a parte de você que gosta de um overclock. Cara, eles estavam falando aqui no vídeo do Paulo Gomes sobre a 5080 tá com uma memória capada. Inclusive o Paulo tá com vontade de pegar uma 5080 por conta disso. Porque a memória dela de fábrica já é capada, não existe aquela especificação da memória. E aí, se você colocasse a memória da especificação dela mesmo, ela já teria mais desempenho e ainda teria como colocar mais ainda, tá? Então, isso possibilita com que a 5080 tenha um salto que a gente esperaria dela. E hoje mesmo, dia 29, teve uma live da TechLab. A TechLab fez essa live hoje mais cedo, 5080 ao vivo, bate a 4090, e nessa parte aqui que eu tô pegando da live, eles estavam mexendo com overclock, fazendo overclock na 5080. E aqui já são os dados após esse overclock, com a 5080 antes a 92 FPS e depois partindo para 103, ficando acima do resultado que eles conseguiram nesse teste específico, acima da 4090. Então existe uma possibilidade alta de fazer um overclock básico, nem aquele overclock exagerado assim, porque, como eu falei, a memória vem capada. Se você mexe um pouco nela, você já tem a capacidade de superar uma 4090. Pelo que eu vi aqui, fica cerca de 12% acima da sua performance base, né? E ainda fica ali uns 8, 7% acima de uma 4090 nesse teste. Depois é questão do pessoal fazer mais vídeo, Paulo Gomes, o Burt, para mostrar em outros jogos também. Então é uma placa que tem esse potencial, mas que de fábrica, na caixa, é uma placa que deixa muito a desejar. Então ela vai ter muito hate e não é à toa. Tem que ter mesmo, e porque as marcas elas tendem a testar o público. Então, às vezes, você está com um relacionamento com a marca, ela está te oferecendo isso. Daqui a pouco, ela vai te testar, ela vai te oferecer isso, pelo mesmo preço. E ela vai ficar de olho para ver se tu reclama ou não. Se você reclamar, ela vai, pede desculpa e, né, tenta lá. Depois, eles deixam a poeira baixar, espera ali você esquecer e tentam de novo. Vai ver se tu reclama. Não reclama ainda não, então deixa assim, né? Não reclamou, tá bom. Aí daqui a pouco eles tentam abaixar um pouco mais. Aí, opa, reclamou, volta. Então eles testam sempre o público para ver o quanto o público consegue aturar. Então assim, acredito que não só para essa placa, mas para várias outras que vão sair, a gente tem que reclamar sim, que nem teve reclamação no passado, que ia sair uma 4080 12 GB. Que na verdade é a 4070, só que teve tanta reclamação que a Nvidia voltou. Isso que eu tô falando para vocês. Às vezes eles voltam atrás quando percebe que o público realmente não gostou daquela parada, porque não faz sentido, entendeu? Não acho ruim o pessoal reclamar num produto e tal. É um produto, não é uma pessoa, é uma empresa. Ela tá ali para isso mesmo. Então ela tem que oferecer o serviço que o cara quer, não o que ela acha que é melhor para a pessoa, alguma coisa assim. Então eu acho bom reclamar. Ainda assim, para quem quer comprar uma 5080, tá aí para você uma possibilidade de melhorar a sua 5080. E para quem estava esperando, talvez comprou uma 4080 aí há pouco tempo e achou, nossa, comprei, mas agora veio 5080, saiba que na caixa uma 5080 não muda muito da tua 4080, tá bom? Então é isso, gente. Resumão aí para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!